Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confira a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar aqui a navegação durante o nosso tutorial. Hoje, a nossa aplicação que vamos aqui trabalhar é uma aplicação simples, de contar aqui números. Vai ser basicamente aqui o nosso famoso Counter App. Ou seja, basicamente vai-nos permitir aqui incrementar números, decrementar, podemos fazer reset aqui ao nosso contador, podemos ter aqui um start count, ou seja, por exemplo, ter aqui um número a partir do qual vamos iniciar a nossa contagem. Podemos inclusive também ter aqui um max count, ou seja, por exemplo, imaginem que coloco agora aqui 10, ele vai contar até 10 e vai parar a partir daqui. E no fim, para além daqui de algumas validações que vamos aqui criar, por exemplo, imaginem se eu quero aqui o start count a partir de 15, ou seja, sendo que a contagem máxima seria a partir de 10, isto não fará muito sentido, ou seja, vamos sempre criar aqui algum tipo de validação extra que nos permita, obviamente, manter aqui a nossa aplicação robusta em termos aqui de comportamento. Vamos então iniciar. Mais aqui uma questão antes de começarmos aqui o nosso template vazio. Vamos também depois no fim, mas isto só mesmo já na parte do fim, vamos também perceber como é que podemos trabalhar esta questão aqui de habilitar e desabilitar botões. Vai ser aqui um feature interessante também aqui a considerar. Vamos então desde já aqui começar com o nosso template vazio, ok? Vamos começar com o nosso HTML e CSS e depois partimos então aqui para o nosso JavaScript. Ok, pessoal? Estamos juntos? Então vamos lá, vamos começar já aqui, vamos dar aqui uma beleza na coisa. Então, o que é que a gente pretende aqui no nosso counter? Como é que a gente vai fazer isto? Então, eu quero começar por criar aqui uma div, vou-lhe dar aqui a classe container, ok? Quero criar aqui outra div com a classe wrapper. E agora aqui, vou querer ter aqui alguns filhotes desta div. Vou criar aqui um H2. Este H2 vou chamá-lo, vai ser aqui o conteúdo, vou colocar aqui Counter App. Vou criar aqui uma div que vai ser aquela onde vai-me aparecer a partir do meu contador. Não é? Deixa o meu ID ser aqui Counter. Por aqui 0. Depois vou criar aqui uma div onde vou pôr os meus botões de incrementar, decrementar e de reset. E vou depois ainda querer ter aqui outra div onde vou pôr aqueles labels e aqueles inputs de start e max. Ok? Basicamente vai ser isto em termos de estrutura que nós pretendemos. Ora, então esta onde vai parar os botões, vamos lhe dar aqui uma classe de buttons __ wrapper e esta onde vão ficar os inputs. Vai ser aqui o nosso settings __ wrapper, ok? Então, nesta div vou colocar aqui então 3 botões, ou seja, este primeiro botão vai ser o decrement, este segundo botão vai ser o increment e por fim o terceiro botão vai ser aqui o nosso reset. Vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui sempre aqui uns IDs a cada um destes botões, eu depois quero associar uma funcionalidade a cada um deles. Então o que é que eu quero aqui? ID decrement, aqui também vou-lhe dar aqui um ID, vai ser aqui increment e este ID vai ser de reset. Aqui no meu settings wrapper, aquilo que eu pretendo é o seguinte, ou seja, vou separar esta div em duas, colocar aqui duas divs, ok? E em cada uma destas divs eu vou colocar o label e o input. Ok, então label, input e já agora aqui na outra em baixo, mesma coisa. Label, input. Ok, só um segundo. Input. Os inputs que eu vou querer usar aqui vai ser tudo input type number, ok? Desde já vou dizer aqui nos meus labels, neste aqui eu quero que seja aqui o meu start count e neste eu quero que seja o meu max count.
aqui o for, isto obviamente o for associa este atributo do for no label, associa aqui ao ID do input. Eu aqui vou chamar disto de start count e aqui vou pôr max count, okay? Obviamente associar aqui os IDs, start count, e aqui no meu input com o meu ID de max count. Ok? So far so good. Então e agora o que é que eu ainda quero aqui? Meto, já agora por brincadeira, posso pôr aqui um placeholder a dizer assim 0. Aqui também posso pôr um placeholder. Aqui é um bocado facultativo, na verdade. Pôr o placeholder ou não, enfim, é um bocado a gosto. Mas pronto, vamos pôr aqui 00, aqui nestes placeholders aqui, ok? Em termos práticos, o que nós temos é já isto, ou seja, como eu costumo dizer, às vezes só com o HTML nós já podíamos, de certa maneira, trabalhar o nosso exercício, mas pronto, vamos dar sempre aqui a mais alguma belezinha na coisa, ok? Vamos trabalhar só aqui um bocadinho de estilos, pode ser? Então, o que é que eu quero aqui? Vou trabalhar aqui wrapper. E o que é que eu quero aqui no meu wrapper? Vou dizer que este wrapper vai ser um display flex, seja um flex direction column. Quero justify align items tudo centradinho bonito. Align items center e okay. Justify content também center. Vou dizer que quero aqui, pode ser um max width de 750 pixels. Okay. Quero um borderzinho de um px solid black, um px solid black, e um padding fofo, assim generoso, de 4 ramos. Quero também um border radius de um ramozinho. Quero também um background, aquele azulinho que a gente gosta muito de usar, o 3F51. E por fim aqui um font family. Noto sem serif, sans serif. Ok? Agora, o que é que eu ainda quero aqui? Vamos pôr aqui um H2. Vamos dizer aqui que este H2 eu quero que seja um font size um bocadinho maior, tipo uns 4 ramos. E quero aqui um color de white. Hoje apetece-me escrever white, só porque sim. O que é mais? Então, eu quero ir buscar aquele counter. Counter é este counter é onde nós temos o nosso número, não é? Eu quero que seja assim uma coisinha assim grandinha, bem vistosa. Vou dizer que quero assim um font size de 8 ramos. Quero um font weight, por exemplo, de 500. Ok. Vou inclusive dar-lhe aqui um text shadow para lhe dar aqui um bocadinho de sexiness na coisa. Tipo 0, 3px, mais 3px e RGBA, aliás, RGBA 0,0,0,0.25. Ok. E por fim, quero lhe dar aqui uma corzinha diferente, vai ser aqui um amarelinho, vai ser aqui um 7FC978. Ok. Depois, vamos utilizar aqui um buttons __ wrapper, ser aqui um display flex, ser aqui um flex wrap de wrap, vai ser aqui um gap de 1 ram, width de 100%, e quero aqui pode ser aqui um borderzinho simpático, tipo assim, um border top de 1px solid, e aqui vai ser uma espécie de um azulito, vai ser aqui acho que é azul mais para o violeta, na verdade, 727FCB. Ok? E agora vou repetir, vou copiar isto, copy pasta, e vamos, em vez de ser aqui top, vou pôr aqui bottom, ok? Só para simplificar um bocadinho.
Depois quero estilizar os meus botões. Ok, isto já começa a ganhar aqui forma, como vocês podem ver. Está a começar a ganhar aqui uma belezinha. Uma belezinha. Então, vamos trabalhar aqui os nossos buttons e dizer o seguinte: eu quero que o meu button, os botões, tenham aqui um background, pode ser de white, e aqui um color de 3F51B1, ok? Quero padding um rem e uma margenzinha de um rem também. Mexendo no nariz. Padding do rem, margem de um rem. Quero aqui um border radius, também aqui de, pode ser de 0,75 rems. Aqui um border de 2px solid. Aqui quero qualquer coisa como 5A, 55A, pode ser assim uma coisa assim do género. Okay? Já agora também quero aqui um font size de um rem e por fim quero um cursor pointer. Ok, so far so good. Então, e agora o que é que eu pretendo mais aqui? Mais lá à frente eu vou ter os meus botões disabled, ou seja, vamos só criar aqui um bocadinho de estilo para os botões que possam estar disabled. Ok, vamos fazer aqui, buscar aqui o seletor de tag não, de atributo, aliás. Vamos só dar aqui uma pequena opacidade, nada de especial, ou seja, um opacity de, pode ser de 0.5, ok? E no que toca ao cursor, a gente vamos dizer que, da mesma forma como quando está bonito a gente quer pointer, aqui a gente vai dizer not allowed, não é permitido. Depois vamos à parte dos settings, ou seja, já temos aqui esta parte aqui bonitinha, agora precisamos de trabalhar aquela última div onde está os inputs e os labels. Ora, então, settings, _ wrapper. Depois eu também quero buscar aqui o settings, _ wrapper, neste caso as divs, aquelas duas divs que são filhotas do setting wrapper, divs essas que vão ter depois os labels, e como só há estes dois labels e só vai haver estes dois inputs, em termos aqui de estilizar, eu posso, enfim, podemos logo ir buscar diretamente aqui pela tag. Então, aqui o que é que eu quero? No meu settings wrapper, quero ter aqui um width, pode ser 100%. Quero um display flex. Ok. Quero o meu align items centradinho. E o justify content é que pode ficar em space between, porque não? Justify content space between. Depois aqui no meus settings wrapper div, vamos dizer que eu quero aqui um flex de 1, basicamente para que as duas divs ocupem espaço igual. Quero aqui um display flex, vou dizer que quero aqui, pode ser aqui um flex direction row. Aqui na verdade, dizer que quero um flex direction row é um bocado, enfim, o valor de base é sempre row para todos os efeitos, mas pronto, deixa estar, siga para mim. Justify content center. E align items center. Por fim aqui o nosso label e o input. Então, label, temos aqui o nosso display block, temos aqui um font size de um rem, temos um color de white, de branquinho, um font weight de, pode ser mesmo bold, e uma margem de um rem. Ok? Agora aqui, no caso aqui dos meus inputs, o que é que eu quero? Criar aqui um display block. Vou dizer que quero um font size de 1.25 rems. Outline e borders, quero none. Outline none. Border none. E quero aqui um text align, pode ser center.
quero aqui um width 5 rems e quero aqui um height de 2.5 rems. Border radius 1 rem. Font weight, vamos fazer aqui um 500, porque não? Color 3551B1, ok? So far so good, lindo, maravilhoso, bonitinho, bonitão. Agora, o que é que ainda me pode interessar aqui? Uma das coisas que eu às vezes, enfim, isto depende do que é, mas por exemplo, reparem, aqui nos inputs, type numbers, tradicionalmente ficamos aqui com estas setinhas. Aqui neste caso eu não quero muito ter esta questão das setinhas aqui, quero tirar isto, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui input, buscar o pseudo-elemento que é responsável por isto, vai ser aqui o nosso WebKit -outer -spin -button e também o nosso input, dois pontecos, WebKit -inner -spin -button. E aqui vamos dizer o seguinte, vai ser aqui o nosso WebKit -appearance igual a none, appearance igual a none. Ok, e voilà, agora sim, já temos aqui o nosso counter app todo lindo, maravilhoso, espetacular, cheiroso. Então, vamos partir aqui já para o nosso JavaScript. Então, ponto de partida, independentemente, a gente nem sequer está a perceber bem o que é que vai fazer, o que é que a gente quer. Log de base, os meus pontos de entrada, as minhas variáveis que eu vou precisar, as funcionalidades que eu preciso de implementar e porventura os event listeners que eu vou precisar que estejam escutando-me. Sarah primeiro passo ninja feito. Então, agora vamos pensar aqui um bocadinho que, neste caso, que elementos é que eu posso vir aqui a precisar, ok? Mesmo sem olhando aqui para o meu HTML, se reparem, se olhar para aqui, o que é que a partir eu sei que vou precisar? Eu vou precisar destes dois inputs, que eu preciso de capturar aqui valores a priori, não é? Vou precisar de manipular estes três botões, ou seja, neste caso 1, 2, 3, 4, 5 elementos, e vou precisar de atualizar este elemento aqui. Ou seja, que obviamente ele vai ter sempre que alterar, porque isto faz parte aqui da gracinha aqui do nosso interface, não é? Ou seja, um elemento, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Pelo menos estes 6 eu sei que vou ter logo de base. Ou seja, aqui é um bocadinho de caras ver. Ou seja, quando eu digo isto é o quê? É esta div onde está este counter, não é? Estes três botões, 4 e estes dois inputs. Ou seja, aqui, por uma questão de facilidade, o que é que nós temos aqui na verdade? Todos estes elementos têm o seu ID próprio. Só por uma questão de facilitar aqui um bocado o nosso exercício. Ok? Então o que é que a gente pode aqui fazer? Vou buscar o respectivo do contador, neste caso vou-lhe chamar... vou chamar... Olha lá. Está a ficar com... Os dedos não estão a cair nas teclas certas hoje. Tenho aqui o meu counter element, vamos só dizer counter el, ok? Vai ser aqui o meu document.querySelector counter, ok? Depois vou ter os meus três botões, ok? Vai ser aqui o meu increment btn document.querySelector increment, o meu decrement btn igual aqui ao meu document.querySelector decrement e por fim o meu reset btn. Então const reset btn igual a document.querySelector reset. Depois os meus dois inputs, não é? Então const vai ser aqui o meu start count input igual a document.querySelector vai ser aqui o start count
Atenção, nunca esquecer aqui o nosso cardinal com o Query Selector. Por isso é que eu digo que é sempre importante a malta de vez em quando fazer aqui uns console logs ao princípio, porque estes pormenores aqui, às vezes podemos ir avançando no nosso código e depois precisamos de ver o que é que está aqui a passar e isto nada funciona. Porque se estiver assim, o que é que este start count input corresponde? Em vez de ser um HTML element que está aqui, não é? E a partir do qual eu tenho propriedades, tenho métodos e por aí mais, por aí fora, inclusive um dos métodos é o add event listener. Obviamente aqui vai-me bater um null, e um null é um null, não há nada a fazer com isso. Ou seja, há que ter sempre aqui algum cuidado neste aspecto. Então, também temos aqui o nosso const max count input, não é? Igual aqui ao nosso document.querySelector, que vai ser aqui o nosso max count. Ok, so far so good. Então agora o que é que eu preciso? À partida vou precisar de 5 event listeners, uma fartura deles, ou seja, um para cada botão, e neste caso um para cada input. Podem-me dizer assim, pá, podia haver aqui outras alternativas, como Event Delegation ou algo do género. Sim, eventualmente podíamos trabalhar também nesse sentido. Mas pronto, vamos escolher aqui, seguir aqui uma abordagem mais simples, mais tranquila. Ok? Então vá. Seguindo um bocadinho por aí, só por uma questão de criar aqui uma boa diferenciação, por isto aqui em caps, para ficar assim bem explícito. Então, increment, aqui vai ser o meu decrement, aqui vai ser o meu reset, aqui vai ser o meu input start value e aqui o meu input de max value. Pronto. Então, o que é que eu quero aqui de incremento? Então vou buscar naturalmente o meu incremento btn.add event listener. Vamos pôr aqui o nosso clique. Fazer sempre aquela verificaçãozinha de base para ver se está tudo ligado à corrente, como eu gosto de dizer. Então vamos fazer aqui um console.log a dizer incremento. Ok? E agora vamos fazer o mesmo para os demais. Ou seja, então este vai ser aqui o decremento btn. Ok? Isto aqui basicamente no fim do dia o que estamos aqui a fazer é montar as fundações aqui do nosso script. E isto é como construir casas. Uma boa fundação garante que as coisas durem e perdurem. Uma má fundação faz com que a casa lá à frente vá ruir por ali abaixo. Decrement. E agora aqui o nosso reset btn. Add event listener. Clique. Okay. E aqui o console.log vai ser o reset. Ok, agora falta-me aqui os inputs. Então, aqui a nível dos meus inputs, o que é que eu preciso? Vou buscar aqui o meu start count input, vai ser aqui o meu add event listener. Aqui posso utilizar o change, posso utilizar o input, mas se calhar aqui para o efeito que eu pretendo, a questão de estar logo a escrever qualquer coisa e estar logo a produzir mudança, se calhar pode-me gerar comportamentos estranhos ali pelo meio. Vamos se calhar aqui trabalhar com o change. Ou seja, o change a gente escreve o valor, quando sai do foco do input, ele então produz. O listener é chamado à conversa. Então, vamos pôr aqui um console.log pode ser de start value, vá, start value. E por fim vamos então trabalhar o outro. Espera lá. Start count input. Start count. Espera lá. Isto aqui é o meu coca que me está a dar aqui um alerta. Então, cannot read properties of null reading at event listener. Isto normalmente ele quando diz isto é que há aqui qualquer tourada que não está bem. Então, start count.
Não, estás. Ah, espera lá. Eu tinha star count, não era start count. Vocês estão a ver? Pá, ter o console Ninja, ter o Coca aqui instaladinho, é sempre uma mais-valia para estes pequenos detalhes. Eu, por exemplo, lá está. Mesmo que às vezes nós tenhamos a ter a intenção, e há bocado estávamos a falar nisso, neste momento o que é que este elemento me estava a dar? Estava a dar um null, ou seja, um null com advent listener, cannot reading properties of null. Neste caso, este advent listener não existe neste null. Ou seja, neste caso era aqui um start count. O que um desgraçado de um Tzinho ali pode provocar. Depois aqui o nosso max count input.add event listener. Aqui um change. Ok. E aqui um console.log de max value. Pode ser assim. Pronto. Maravilhoso. Ok, então vamos lá ver se isto está tudo ligado à corrente, ok? Então vamos lá. Então eu vou só fazer aqui um inspect, só para ver se está tudo bem, né? Ora, é lá. Detesto quando isto faz isto assim. Deixa eu voltar atrás. Ora, então incrementa, decrementa, faz um reset. Aqui vamos pôr qualquer coisa de número, start value, certo, sai do input, max value também, ok, so far so good. Tudo o que tem a ver aqui com os meus event listeners, tenho tudo então aqui tudo aqui a bombar, ok, so far so good. Então vamos voltar aqui ao nosso código. Pronto, esta parte aqui, feito. Agora, lá está. Esta etapa, a gente ainda não sabe bem ao certo que funcionalidades devemos para aqui de fazer, mas este ponto de partida, se nós tivermos sempre isto presente, estamos sempre muito mais perto de chegar a bons resultados, do que ficar com aquela ideia de ai meu Deus, Nossa Senhora, agora o que é que eu faço aqui? Ou seja, step by step, people. Variáveis, funções, listeners, vamos ver as nossas variáveis que precisamos, os nossos event listeners que vamos precisar à partida, às vezes pode sempre haver ali alguma coisa que mude pelo meio, não é? Ou que afinal de contas era mais qualquer coisa, mas ter uma base como ponto de partida. Agora, a nível aqui de funcionalidades, vamos pensar um bocado nisto. Então, para todos os efeitos, este tipo de aplicação está muito aqui circunscrito, um bocado na ideia de, ou seja, eu quero tocar num botão, quero uma determinada funcionalidade que aconteça, quero clicar no outro botão, quero a mesma situação, quero outra funcionalidade, e por aí fora. Ou seja, basicamente as minhas funcionalidades aqui estão muito circunscritas aos próprios listeners, neste caso. Uma das situações que às vezes a malta, neste tipo de casos, às vezes até acaba por fazer, é, dentro dos próprios listeners, acaba às vezes utilizando aqui a ideia da função anónima aqui, ou seja, como callback aqui, acaba por criar a lógica toda aqui dentro. Se for, lá está, qual é aqui a questão? Se for meia dúzia de linhas, também ninguém morre por isso, convenhamos. Mas, idealmente, só por uma questão de organização, idealmente, até faz mais sentido, lá está, fazemos as nossas funções no meio e deixamos os listeners aqui no fim. Em termos práticos podemos dizer assim, mas isso faz assim alguma diferença em particular? Quer dizer, em termos do script em si, neste caso em concreto até não. Mas o que está aqui em causa é mais ter uma organização e que isto acima de tudo seja mais legível para a parte do humano propriamente do que para a máquina. Porque estas questões aqui, lá está, desde tudo que seja variável, esteja tudo logo aqui ao princípio. Isto obviamente estas variáveis não têm hostings, ou seja, neste caso eles são lidas logo aqui, logo desde o princípio. Não, se eu, por exemplo, declarasse estas variáveis, como vocês já sabem, se eu as declarar aqui no fim, ou seja, à partida, o que isto me iria dizer aqui é que eu iria ter aqui, não posso aceder ao incremento BTN antes da sua inicialização. Ou seja, isto primeiro precisa estar declarado para que eu depois possa aceder ao valor. Nos bons velhinhos VARs, que o JavaScript tinha antes da grande atualização do ES6, em 2015, obviamente os VARs tinham este fenómeno do hosting. Hosting basicamente é içar, puxar para cima. Ou seja, eu podia ter aqui um var aqui na linha 40, por exemplo, e ele içava para cima. Ou seja, realmente começava a variável como undefined, obviamente, mas depois acabava por poder aceder aos valores
e poder naturalmente trabalhar aqui à vontade. Lá está, são questões que o ES6 veio a resolver muito e para além de lá está, das implementações do JavaScript, também há que ter isto em consideração. Parte dos erros que podemos por vezes ter, e podemos querer culpar o pobre Brandon Hayek, ainda que na verdade acho que o senhor, para o tempo que teve para pôr isto de pé, enfim, o senhor é um pequeno gênio, literalmente. Mas lá está, lembrem-se sempre que muito do que pode aqui acontecer às vezes de errado, muitas vezes é mais até nós, ou seja, é a forma como nós nos conseguimos aqui organizar, ou seja, essa parte é fundamental. Se conseguimos aqui nos organizar e conseguimos manter aqui uma boa legibilidade das coisas, o risco de erro reduz consideravelmente. Isso aí há que ter sempre isso em perspectiva. Por isso, se a malta for um bocadinho mais javardola, a tendência para fazer mais erros é natural. Ok? Atenção, been there, done that. Estou a dizer isto porque eu também, na verdade, já fui muito mais javardolita do que sou hoje em dia. É um facto. Então, voltando aqui um bocadinho à nossa vida. Eu tenho aqui os meus listeners. Se eu tenho aqui os meus listeners, agora o que eu quero é trabalhar aqui as minhas funcionalidades. Quando eu falo em funcionalidades é o quê? Então, vamos lá pensar um bocadinho nisto e fazer aqui alguns comentários nesse sentido. Então, eu preciso de incrementar valor. Eu preciso de decrementar valor. Eu preciso de fazer reset para 0, não é? A ideia do reset é um bocado essa. Preciso de depois capturar os inputs, não é? E com base nisso também preciso de atualizar o meu interface, o meu UI. Na verdade eu preciso de atualizar sempre o meu UI, sempre a cada uma destas ações. É bom se formos a pensar bem nisto. Ok, então se isto vai ser aqui a funcionalidade de base que eu preciso, ok, então vamos começar por trabalhar aqui na questão do incrementar, ok? Então vamos fazer aqui uma função toda pipi. Hoje vamos chamar aqui nomes muito adultos a isto. Vai ser aqui o nosso handle increment. Um nome assim sério, adulto. Handle increment. E o que é que o nosso handle increment pode fazer? Então, eu para ir buscar aquele 0, de certa forma, neste caso este 0 maroto que está aqui, o que é que eu posso fazer? Vou buscar este elemento e posso ir buscar pelo text content dele, não é? E alterar, certo? Então o que é que eu posso fazer aqui? Então podia, neste caso, podia buscar aqui o meu counter l.textContent e dizer assim, textContent, quando eu vou utilizar o meu handle incremento, vai passar a ser igual a 5. Por exemplo. E agora vamos pegar aqui no nosso handle increment e vamos pô-lo aqui no nosso botão de incrementar. Ora, então o que é que isto iria fazer? Vamos lá ver aqui. Se eu for aqui e bater aqui no meu botão de incremento, ele vai-me dizer 5. Mas depois também já não vai fazer mais nada. Então o que é que vai estar aqui a acontecer em certa parte? Bem, para todos os efeitos aquilo não está a acontecer nada, mas atenção, não está a acontecer nada, mas eu estou sempre, entre aspas, aqui a pintar sempre o DOM com o valor 5. O interface, à partida, para nós não muda, não é? Mas este processo, de certa maneira, corre na mesma. Agora, o que é que está aqui a acontecer? Então, se eu quero aumentar valores, como é que eu posso fazer isto? Bem, uma das coisas que eu posso fazer, em vez de ter aqui o igual, posso ter aqui o mais igual, por exemplo, 5. Ora, o que é que isto me iria fazer aqui à partida? Iria-me estar sempre a incrementar 5, não é? Olha aqui. 5. Olha eu aqui a arrebentar com isto tudo. Ou seja, eu estou a incrementar 5. Mas espera lá, estás a incrementar 5? Então, mas isto não devia ser cumulativo? Bem, é lá aqui uma questão, malta. Text content, tudo o que a gente saca do DOM, inclusive valores de inputs, ok? Vem sempre com que data tipo? String. Ora, se eu estou a querer fazer de certa maneira aqui este somatório, isto vai-me somar strings, não me vai fazer cálculos matemáticos, ok? Verdade dos factos
que se eu, em vez desta solução, por exemplo, adotar aqui, por exemplo, o mais, não é? Ou menos, no caso do decrementar, eu até vou ter aqui um efeito curioso, que é o seguinte: vocês chegam aqui e veem que isto começa-me aqui a correr aqui, por aqui desalmado, não é? À vontadinha do freguês. Impecável. Ora, o que é que acaba por estar aqui a acontecer? Este text content, ele à partida recebe ali um número, que é 0, que é o número inicial que ele recebe, não é? Ora, quando eu vou utilizar aqui o incrementar, o que é que acontece ali? Há uma questão no JavaScript que acontece, às vezes nestes casos, particularmente quando é o quê? Quando é uma string que tem valor numérico, não é? Existe por vezes em algumas situações a questão de coerção de tipo, ou dizendo em francês, type coercion, não é? E esta coerção de tipo basicamente acaba por, de certa maneira, pega aquela string, é um valor numérico, mas mesmo assim consegue implementar ali algum cálculo matemático pelo meio. Óbvio que isto tem todo aqui pode causar aqui problemas colaterais e na verdade, quando temos que trabalhar numa aplicação que lide com alguns cálculos ou algumas validações, que a questão aqui matemática é importante, ou seja, validar se o número é maior ou menor que o outro, enfim, todo aqui um conjunto de situações, fazer somas, multiplicações por aí fora, é sempre muito importante ter isto em linha de consideração, que muitas vezes aquilo que vamos capturar ao nosso DOM vem em string e convém converter depois para número, ok? A nível do nosso... E depois podem dizer assim, mas quer dizer, então depois podes enviar um type number para o DOM e está tudo na boa. Posso porque depois o próprio DOM vai pegar naquele number e vai voltar, digamos assim, a utilizar um data type string, ou seja, de certa forma vai acabar por fazer esse processo de reconversão novamente, ok? It is what it is, são comportamentos do JavaScript, simplesmente só temos é que saber lidar com eles, não há que ver isto com nenhum drama em relação a isso, ok? Agora, posto esta conversa toda bonita, que até me faz parecer inteligente, o que é que a gente pode fazer aqui? Eu, na verdade, em vez de utilizar esta abordagem de text content, convém eu se calhar ter aqui uma abordagem um bocadinho diferente. E para este tipo de ideias, às vezes pode ser fixe fazer o quê? Ter uma variável que sirva aqui um bocadinho de contador. E qual é a ideia desta variável tipo contador? É uma variável que ao longo do meu script ela vai alterando o seu valor. E o facto de ir alterando o seu valor, eu depois posso pegar no valor atual que ela vai ter e posso atualizar o meu interface, neste caso de pegar nesta variável que eu vou ter e dizer que, olha, este valor agora vai ser igual ao counter text content. E assim sucessivamente ao longo do meu script. Ou seja, neste tipo de casos, o que pode fazer muito sentido é eu, por exemplo, ter aqui, neste caso vai ter que ser um let, porque este valor vai sofrer alterações, um const é constante, let pode ser renomeado novamente, podemos renomear para outros valores. Aqui neste caso o que é que eu pretendo é o quê? Vou chamar aqui este counter value, que vai começar a ter o valor 0. Ok? Vale? Vai começar por ter aqui o nosso valor 0. Então, e agora, se eu tenho aqui este counter value igual a 0, o que é que se calhar é o mais ideal para evitar aqui estes comportamentos macaquinhos que vimos agora ainda aqui? É eu, no que toca a incrementar e a decrementar, dizer que o meu counter value vai incrementar. E, neste caso, o que é que eu vou querer dizer? Vou dizer que o meu counter element text content vai ser igual ao valor que vai estar guardado no counter value. Ok? Vai ser isto que eu vou pretender. Faz sentido? Então vamos lá ver isto a funcionar. Então, incrementar, fantástico, maravilhoso. Ok? Agora vocês podem pensar assim, bem, então o decrementar sendo assim é um bocado a mesma coisa, só que a única coisa que altera é, em vez de mais, é menos. E é verdade. Então bora lá. Const handle decrement igual ao meu counter value, neste caso menos, né? Onde é que está o menos? Onde é que está o menos? Não estou a encontrar o menos no teclado. E ter aqui o meu counter lm
text content igual a counter value. Ok? Ou seja, lá mesmo só. Agora, obviamente, vou ter que ir aqui, né? Vou ter que agora retirar esta função daqui e dizer que o meu handle decrement vai ser aqui esta situação. Então, incremento e agora decremento. Incremento, decremento. Bem, eu tenho já aqui uma coisa que eu não estou a gostar. Bem, então mas espera lá. Eu a decrementar posso ter números positivos e depois posso continuar a decrementar para lá do zero? Sim, posso. Agora, é algo que eu quero. Se calhar eu aqui quero chegar ao zero e chego ao zero, fecha a loja, não quero contar números negativos. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Quando nós queremos provocar aqui o quê? Queremos provocar aqui uma situação de, bem, então se chegar ao zero, olha aqui o pormenor, se chegar ao zero, eu quero que aconteça qualquer coisa. Eu estou aqui a meter-me aqui, qual é a ferramenta que eu preciso aqui? Preciso aqui de um bom velhinho, bom bloco de condição, aqui um bom querido if, que me vai dizer assim, olha, if, se o teu, neste caso, counter value, ou seja, o valor que tu tiveres à data for, neste caso o quê? Maior? O que é que a gente quer aqui? Se for menor que zero, bolas. Então a gente quer o quê? Olha, qual é aqui a validade com que a gente quer passar aqui por este if? Olha, eu só quero que aconteça isto. Então, o meu counter value tem que ser sempre, neste caso, maior que zero. Ou seja, se o meu counter value for maior que zero, eu quero que esta situação aconteça. Ou seja, eu quero continuar a decrementar. Caso contrário, eu não quero que aconteça aqui coisíssima nenhuma. Ok? Então, o que é que eu vou aqui fazer? Vamos aqui testar. Eu vou incrementar. Eu agora vou decrementar, chega a zero. O que é que eu quero? A partir do momento em que chega ao zero, não passa no if, aquela função não me dá nada. Vale? Então pronto, já temos aqui até inclusive aqui uma validação. Very good, very nice, não é? Então vamos agora avançando aqui um bocadinho mais. Então e se eu agora, por exemplo, aqui para o meu reset, como é que a gente pode trabalhar aqui o nosso reset? Bem, então aqui o nosso reset, o que é que a gente pode fazer dele? Podíamos fazer o seguinte. Const, vamos chamar aqui de handle reset. Handle reset, ser igual. Aqui qual é a minha questão? O que é que eu posso dizer aqui? Bem, então se aqui o objetivo é passar tudo a zeros, não é? Posso dizer que o meu counter value vai ser igual a zero, não é? E o que é que eu posso também dizer? Tal e qual como fiz em cima, posso dizer então que o meu counter element ponto text content vai ser igual a counter value. Se calhar alguns até agora podem se perguntar e dizer assim, mas já vou lá uma coisa, para que é que eu estou a fazer isto? Não é? A estar a dizer que este é zero e depois que este é igual a zero, quando numa linha consigo matar o assunto. Simplesmente basta dizer que o text content é igual a zero e está feito. Siga para bingo. Não. Não, porque quer dizer, convenhamos, se nós estamos a utilizar este counter value para atualizar o valor, epá, faz sentido aqui também no caso do handle reset a gente também realmente atualiza o valor. Não é? E então continuar a utilizar aqui esta mecânica, ou seja, mesmo no caso do handle reset, obviamente faz sentido que isto volta aqui ao estado zero, ao valor zero neste caso. Ok? Há que ter isto em consideração. Eu percebo a ideia que alguém possa pensar e dizer assim, mas eu podia simplificar aqui, meter logo zero e em vez de duas linhas faço uma, não é? Maravilhoso, o meu código fica mais enxuto, mas aqui neste caso não. Aqui precisamos de manter a atualização do contador a toda a hora. E a atualização desse valor é que obviamente se vai traduzir depois aqui no text content. Ok, então vamos aqui trocar handle reset aqui no nosso event listener, ok? E vamos então aqui testar. Então, eu incremento, eu decremento e eu faço um reset e voilà, wazá, maravilha, já está. Então, tenho aqui o meu reset já aqui impecável, tenho aqui o meu decremento também impecável e tenho aqui o meu incremento e decremento e reset. Agora, o que é que eu preciso agora nesta fase? Preciso de ir buscar aqui os meus inputs, não é? Então vamos lá ver.
a nível aqui de inputs, o que é que eu preciso? Então, a nível aqui dos meus inputs, o que é que o menino precisa? Eu preciso de capturar o valor dos inputs e possivelmente quer alguma coisa deles, não é? Então vamos lá ver o que é que a gente quer aqui. Então, vamos chamar isto como? Pode ser. Vamos manter aqui a ideia aqui dos handle também. Então, vamos fazer aqui um const handle start count. Ok? E também vamos fazer aqui um const handle. Como é que eu chamo isto? Handle max count, sim. Faz sentido. Max count. Ok? Então vá, uma das coisas que a gente pode já fazer é o quê? É substituir aqui isto pelas nossas funções. Ora, handle start count aqui, para aqui. E o meu handle max count vai para aqui. Voilà! Então, o que é que eu quero no meu start count? Estamos a falar aqui de inputs. O que é que eu posso vir a precisar desta situação? Se eu tenho inputs, qual é aqui o meu racional? Eu preciso de capturar o valor do input. Posso ou não validar o valor do input que recebo e, digamos, ter aqui uma ação qualquer, não é? Que eu possa precisar. E esta ação qualquer resultar, obviamente, no quê? Regra geral. Atualizar o nosso interface. Ou seja, o nosso racional aqui vai ser este. Ok? Então, partindo um bocadinho neste pressuposto, o que é que a gente faz? Então, primeiro passo. Quer para um, quer para o outro, que isto no fim do dia vai ser aqui um bocadinho igual. O que é que eu preciso aqui no meu handle start count? Preciso de capturar o valor que me vai estar no input ou não. Então, const start vai ser igual ao meu start count input ponto value. Ok? So far so good. Very good, very nice. Uma das coisas que às vezes eu posso querer fazer aqui, lá está, por uma questão de ver se está tudo bem, fazer aqui um console log de start, que às vezes para perceber que valor é que eu posso estar aqui a tirar ou não. Ok? Então, até podemos ver aqui. Reparem, se nós vamos aqui muito bem, descansadinhos, inspect, vamos aqui ao console. Obviamente isto vai provocar aqui o console sempre que eu sair daqui do input. Por exemplo, eu entrei no input, saio, ou seja, aqui nada. Se eu, por exemplo, tiver aqui letras, não consigo pôr, mas simplesmente aqui o número 8, sai do meu input e o console log que me dá aqui é número 8. Lembrem-se aqui de um pormenor. Este 8 que eu estou a capturar, o data tipo dele é string, ok? Então, até podemos fazer aqui uma questão. Então, se o valor que eu capturo é string, e se eu estou a trabalhar aqui numa ideia mais de garantir que quando eu estou a trabalhar aqui o meu script, eu estou com números na mão, uma das coisas que eu posso fazer, sabendo eu que eu estou a capturar uma string à primeira vista, uma das coisas que eu posso fazer é o quê? Até posso fazer aqui uma giga-joga de pegar num parse int, por exemplo, envolver este start count input e obter de retorno, neste caso desta variável, neste caso um número. Estão a ver? Ou seja, aqui é daquelas coisas, malta. Até podemos, olhem aqui, vamos voltar atrás. Às vezes, inclusive, quando a gente quer ver aqui data tipos, uma das coisas, as coisas estão à mão, às vezes é que a gente esquece disso, que é, eu tenho aqui esta situação, às vezes eu olho para aqui e penso assim, no fim do dia o que é que está aqui por trás? É um data tipo, às vezes posso não perceber bem qual é, mas se eu chegar aqui à variável, ele neste caso em concreto dá-me aqui any, este any aqui pode-me cheirar logo, cheira-me cá que pode haver aqui se calhar uma string aqui pelo meio às tantas, não é garantido, mas potencialmente pode ser, não é? Agora, eu sabendo de antemão, e depois até vocês sabem que eu posso chegar aqui e experimentar fazer um type-off, e este type-off, esta palavra reservada type-off, garante-me à partida que valor é que sai dali, ou seja, qual é o type-off de star, e fazendo aqui um console log, se eu clicar aqui, por exemplo, no caso de um 6, o type-off que ele me dá aqui é string, posso sempre também fazer esta validação, ok?
é sempre válido. Então, reparem, no fim de contas, o que é que eu quero? Então eu sei que eu tenho que converter isto para um número. Então, bate aqui um parseInt, não é? Qual é aqui a ideia de base? Lembrar, parseInt acaba por ser aqui uma função que me leva como argumento uma string. Obviamente, uma string é precisamente este start count input value, ou seja, daí vamos colocar este parseInt aqui, sabendo que isto vai-me provocar o retorno do argumento que eu meti aqui, desta string, neste caso, para um número. Depois ainda há aqui outro parâmetro que eu posso utilizar. Na verdade, eu posso utilizar aqui dois parâmetros, que é a string, habitualmente é aquilo que a gente faz, tradicionalmente. E depois ainda temos aqui outra que é o radix, um segundo parâmetro, que isto depois é assim um bocadinho mais tricky, tem a ver aqui da forma da questão numérica da coisa, ou seja, se são valores inteiros, não são. Ou seja, esta questão do radix, tradicionalmente a gente não se mete nisto. Mas se for questões de cálculo matemático com uma complexidade muito maior, muitas vezes, em alguns casos, vocês podem ver um parseInt, neste caso até com dois parâmetros. E neste caso, aqui em concreto, com dois argumentos. Mas isso é quando estamos ali com questões matemáticas com um nível de complexidade muito elevado, ok? Assim, muito no dia-a-dia, não é normal apanharmos o parseInt com dois argumentos. Mas se algum dia virem, já sabem que há ali qualquer coisa que tem a ver com aquele radix. parseInt, ok? So far so good, lindo, maravilhoso. Então, capturei o valor, agora posso ter validação disto ou posso não ter. Bem, aqui se calhar até me interessa ter aqui alguma validação. Então, uma das validações que eu até posso querer ter aqui é o seguinte. Então, se o meu start count for 0, não me interessa, não quero, não gosto. Se o meu start count for um número, por exemplo, um float, tipo 0,5, também não quero cá floats, por exemplo. Ou é de um para a frente, ou então bananas. Então o que é que eu posso aqui ver? Bem, eu tenho aqui algumas alternativas que eu posso aqui testar, na verdade. Então, a partir do valor que eu estou a capturar é uma string, certo? Aqui neste caso o start já me converte isto para número. Mas agora eu preciso de perceber aqui uma questão interessante que é: como é que eu agora vou pegar neste valor, no start count input.value, que é uma string, e vou verificar se isto é um float ou não? Então, mais uma vez, o que é que eu costumo dizer? Nestes casos temos que nos socorrer à partida é o quê? Temos que ver aquele construtor do number, se tem ali algum método associado que possa me ajudar. Eu tenho que ver ali alguns métodos associados a números que me podem também porventura ajudar. Okay? Tenho que realmente perceber, dentro das ferramentas que tenho, o que é que eu posso utilizar. Muitas vezes eu posso nem ter tudo decorado à mão, não é? Estar a decorar as coisas também não é tanto por aí. Mas eu sei de antemão que vai haver métodos para ali, alguns, que me vão ajudar a resolver isto. Okay? Neste caso aqui em concreto, inclusive podemos fazer aqui algumas combinações desses métodos, porventura. Aqui neste caso, uma das coisas que eu sei é o seguinte: para saber se o valor pode ser parse float ou não, ou neste caso, se pode ser parse float é um bocado estúpido. Se pode ser float ou não, vamos utilizar então é o parse float. E aqui o nosso parse float, o que é que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar no meu parse float e dizer assim, bem, então eu preciso de meter aqui, por exemplo, o start count input.value, e eu assim, se eu tiver a capturar aqui no meu start count um input em que tem, por exemplo, 0,5, por exemplo, o meu parse float já me interpreta isto como um número 0,5. Curiosamente, é lá aqui um aspecto giro, que é, se eu puser aqui 0,5, olha aqui o pormenor, console.log de start, não é? Vocês vão dizer assim, então mas vamos aqui, espera lá, Consuela, agora vou aqui escrever 0.6, por exemplo. Reparem o que é que ele me faz aqui. Ele converte neste parseInt, vai-me converter para 0. Vai-me aqui converter para 0. Vocês podiam dizer assim, então mas este de 0 podes converter para 1, ou fazer aqui um arredondamento, algo do género. Tudo bem, podia-se fazer aqui algumas coisas nesse sentido, mas volto a dizer, até não é aqui o objetivo que a gente quer aqui produzir.
mas não é. Agora reparem numa coisa, a partir do momento em que neste caso um valor, aliás, até podemos aqui fazer o teste, se isso aqui de 0,6 dá-me 0, então se isto fosse afinal de contas 2,6, lá está, iria-me dar 2. Porque o que é que o parseInt faz? O parseInt interpreta-me o primeiro valor e depois tudo o que tiver de vírgula para a frente ele não quer saber, ok? De vírgula para a direita ele não está para aí virado. Então, neste caso, nós estamos aqui a querer trabalhar especificamente com valores inteiros. No entanto, neste caso, o que é que ele vai fazer aqui? Ele pode-me aqui apanhar este valor a nível de parse float. E o que é que eu preciso aqui? Eu preciso de confirmar se o número é inteiro ou não. E para isso, eu na verdade até tenho um método engraçado para isto que é o isInteger, que é precisamente este amigo, number isInteger. Estão a ver a ideia? Obviamente que se eu utilizar este number isInteger, ele aqui no que toca aqui ao start, por exemplo, ele vai-me dar sempre que sim. Porquê? Porque isto é um parseInt, não é? Ele vai-me passar sempre isto para número inteiro. Se eu, por exemplo, puser aqui como... Vou guardar aqui o retorno deste number isInteger, que vai-me retornar aqui booleano. Vou pôr aqui const teste igual a number isInteger e vou dizer que vou fazer aqui console.log de teste, por exemplo. Pode ser? Então, o que é que vai aqui acontecer? Se eu meter agora aqui 5, ele vai me dizer que é true. Estão a ver? Se eu puser aqui 0.5, ele na verdade vai sempre dizer que é true, porque ele está-me sempre a buscar aqui 0. 0 é considerado número inteiro aqui neste cenário. Ok, então o que é que eu quero? Eu vou pegar nesta validação e vou dizer, pego se é inteiro e vou pegar precisamente por este parse float. Porquê? Porque eu pego no value e posso fazer-lhe um parse float. Porque, por exemplo, utilizando aqui o parse float, se eu utilizar, por exemplo, 1, ele na verdade não vai dar, também vai-me resultar bem, sem stress. Olha aqui. Imagina que aqui em vez do int, parseInt, eu vou fazer aqui parse float. Ok? Vamos voltar aqui ao nosso boneco. Se eu puser aqui 2 e sair, ele vai me dar true. Está maravilhoso. Mas se eu puser 2.7 e sair aqui do focus, eu tenho aqui o 2.7 por causa do parse float e ele já me dá falso, porque o número não é inteiro. Ora, então uma das validações que a gente pode fazer aqui por piada é o quê? Então podíamos dizer o seguinte, vamos agora mandar isto aqui tudo ao léu, ok? Capturamos o valor, vamos fazer esta validação. Se o número .isInteger, neste caso o que é que eu quero pôr aqui? Parse float, ok? E dentro do parse float, precisamente o meu start count input.value. Se este número for verdadeiro, é porque o número é inteiro, certo? Então eu quero, na verdade, é a negação. Ou seja, neste caso, se o número não for verdadeiro, ok? Então, o que é que está aqui a acontecer? Se o número não for verdadeiro, ou seja, não for verdadeiro, diga-se, não for inteiro, não sendo verdadeiro, o que é que eu quero? Eu quero basicamente mandar isto ao ar. Quer dizer que, por exemplo, o meu start count input.value vai passar a não ter valor, ou seja, volta aos zeros. Quer que inclusive, se calhar, o meu counter element, neste caso .text content, também volta a zeros. E inclusive posso largar um alerta no utilizador a dizer assim, olha, start needs to be, e que façam isto com sotaque, para resultar bem. Start needs to be an positive integer number greater than 0. E depois o que é que a gente faz aqui para travar a execução aqui depois do if? Ou seja, basicamente é o if e trava ali e não executa mais nada. Um bom amigo return aqui. Ok? So far so good. Então, vamos lá ver isto aqui, vamos lá ver isto aqui a funcionar. Então, se eu puser aqui um start count de 5,
Ok, tudo bem, nada feito. Mas se eu agora puser aqui, por exemplo, 0.5 e sair aqui do input, ele vai-me bater no if. Start needs to be... Ok, e faz-me aqui tudo para zeros e também bate este para zeros. Agora, há aqui uma coisa que é... Ok, so far so good, bonito, maravilhoso, mas espera lá, tu fizeste esta validação, mas... Então, e se estiver tudo bem? Se estiver tudo bem, o que é que a gente quer aqui? Vamos dizer que o nosso counter value vai ser igual precisamente ao start, porque vai ser o ponto de partida que eu quero. E depois o que é que eu faço? Eu pego no meu counter element, ponto text content, e vou dizer que ele vai ser igual ao counter value, tal e qual, mantendo a mesma dinâmica como fizemos aqui, para o reset, para o decrementar e para o incrementar. Ou seja, a mesma coisa aqui. Ok? Então vamos aqui testar novamente. Aliás, vocês nem estavam a ver que eu deixei aqui o ecrã ao lado. Ou seja, basicamente, tenho aqui, então aqui o meu if, e depois aqui, basicamente, o que é que eu quis aqui? O meu counter value vai ser igual ao start e o meu counter element text content vai ser igual aqui ao counter value. Ok? Então, o que é que eu vou pretender aqui? Vamos lá ver. Então, se eu puser aqui 5, eu quero que este 5 à partida vá ser atualizado aqui, não é? E é o que acontece. Fixe. Depois, a partir daqui, eu posso incrementar, posso decrementar, posso fazer reset. Na verdade, aqui o meu reset já tem aqui uma questão. Epá, eu faço aqui reset e isto fica-me aqui o número 5. Fica um bocado farrusco isto, não é? Convenhamos. Então, o que é que o meu... Então, se calhar, aqui no caso do meu reset, eu também quero aqui fazer mais qualquer coisa nele, não é? Então, o que é que eu posso considerar aqui também no meu reset? Ainda estão aqui ao meu reset, o meu counter value passa a 0, por exemplo, mas se calhar ali os meus inputs também podem perder valor, não é? Ou seja, o que é que eu posso fazer aqui? Posso dizer que o meu start count input.value passa a ser 0. Não, neste caso eu vou pôr vazio. E também vou dizer que o meu max count input.value passa a ser vazio também. Ok? E aqui já me resolve aqui um bocadinho o meu problema. Ou seja, sempre que eu vou aqui ao meu reset, se eu, por exemplo, agora start count 5, atualiza o meu interface, eu vou contar a partir do número 5, e se eu fizer reset, vai tudo a reset. Ok. Então, mas já há aqui uma questão curiosa, que é, eu tenho o meu start count a 5, ou seja, ele começa a contar a partir do 5. Até aqui tudo bem, não é? Mas já há aqui uma questão, eu depois começo a decrementar e ele vai-me para lá do 5. Ora, ele tem aqui uma questão que é, então mas se o meu start count é a partir do 5 para baixo, nada feito, não é? Senão qual é o objetivo de eu querer implementar aquela nuance? Não faz aqui muito sentido. Então, o que é que eu, porventura, poderia aqui considerar? Bem, das duas, uma. Ou eu vou criar aqui uma validação aqui no meu handle decrement, por exemplo. Na verdade, posso fazê-lo. Era uma das alternativas que eu posso, de certa maneira, posso ter aqui. Aqui no caso do meu handle decrement, aqui já seria obrigado a ter presente, ter à mão o valor do start, não é? E o que é que eu iria dizer depois? Olha, então se eu decrementar com um valor abaixo do valor que é o start, não quero. Ora, o que é que eu poderia fazer aqui, na verdade, para poder aceder a esse valor e não ter que ir capturar novamente? Podia criar também aqui, de certa maneira, aqui uma variável global que me pudesse ser, digamos assim, o valor dela pudesse ser lido em qualquer de uma destas funções. Eu, na verdade, lá à frente eu vou querer implementar aqui outra questão, que é, e vai-me anular um bocadinho esta necessidade, que é, eu vou querer, em determinadas circunstâncias, querer desabilitar o botão. Ou seja, o facto de eu desabilitar o botão, já não faço nada daquilo. Ou seja, e o facto de eu desabilitar botões também vai-me dar aqui uma vantagem extra muito curiosa, que é, precisamente, garante-me que eu não tenha que fazer 30 mil validações por cada uma destas funções. E isso vai-me garantir aqui
o meu código muito mais enxuto. Porque depois também há aqui uma questão, reparem, então se nós não, se o objetivo é eu não conseguir decrementar, na verdade também qual é aqui o objetivo? É eu dar possibilidades que o meu interface, de certa maneira, por exemplo, imaginem, chega aqui, possa incluir no que toca aqui ao decrementar. Vamos aqui supor que eu, agora fazer este de forma hardcoded assim um bocado abrutalhado, vou pôr aqui 5 e aqui faz de conta que aqui vou pôr no placeholder do start, vou pôr aqui também 5, não é? O que é que acontece? Acontece que quando eu quisesse utilizar o meu decrement, eu tivesse aqui, neste caso, o atributo disabled no botão. Ou seja, basicamente o resultado em nível de interface que eu queria produzir é algo assim do género. Ou seja, tinha aqui 5, 5, ou seja, não posso decrementar para baixo, porque o start count é a partir do 5. E isto leva-me a quê? Leva-me a que eu vá ter que arranjar aqui uma gigajoga lá mais à frente para poder atualizar esta questão aqui dos botões. Ou seja, o que vai ser depois interessante. Mas isto deixamos mesmo para o fim, ok? Vamos manter agora aqui a nossa dinâmica. Então, até aqui, so far so good, certo? Temos aqui algumas validações no decrement, aqui no reset fazemos aqui o nosso reset, aqui no start count já verificamos que isto pode às vezes haver aqui valores float, enfim, isto fica assim um bocado funky e a gente não gosta disto. Outra coisa que eu posso às vezes ter é o seguinte, que é o quê? Bem, eu posso, por exemplo, imaginem, eu posso ter aqui um start count a 10, por exemplo, certo? E de repente agora vou dizer que o meu max count vai ser 7, por exemplo. Isto não faz muito sentido, pois não? Então, se o meu start count é 10 e a minha contagem máxima fica a 7, quer dizer, não faz sentido. Então o que é que eu ainda posso fazer aqui? Posso ainda criar aqui outra condição. Eu posso dizer que se o meu start for menor, espera, agora menor que quê? Menor que o max value. Ora, então o que é que eu tenho que fazer aqui se calhar? Então se calhar aqui vou ter que capturar o valor também do max value aqui, logo ao princípio. Vamos fazer isso. Primeira coisa, vou só aqui reconverter este parse float que está aqui para novamente parse int, ok? E vou fazer aqui a mesma coisa para o meu const max. Aqui não vamos chatear tanto com validações deste max, porquê? Porque para todos os efeitos eu preciso sempre garantir que este max vai ser sempre superior, senão caso contrário vai-me bater neste if. Então o que é que eu quero fazer aqui? Vou dizer que o meu parse int vai ser o max count input.value e vou dizer que se o meu start for maior, lá está, maior que o valor max, ok? Então há qualquer coisa aqui de errado que eu preciso de resolver. Nomeadamente aqui o que é que eu quero que aconteça. Se o meu start for maior que o max, então eu tenho que largar aqui um alerta e dizer assim, olha, o start count cannot be greater than max count. Não é? Faz sentido, certo? Então, o que é que eu agora, no entanto, eu ainda preciso fazer aqui? Bem, fazer aqui um returnzinho, certo? Mas, por exemplo, aqui eu depois, a nível de interface, mantenho tudo igual. Então, se mantenho tudo igual, aqui se calhar faz sentido fazer aqui um byte reset na coisa, que é pegar aqui no start count input.value, certo? Dizer que aqui que o meu max count input.value também passa a ser vazio e que o meu counter element.textContent passa a ser 0. Curiosamente até estou aqui a ver uma coisa engraçada, é que por exemplo este meu handle start count com estes 3 elementos de estar a limpar, eu quase que, sendo que não, ele fica igual a isto, literalmente. Ou seja, basicamente aqui, em termos práticos, o que é que eu poderia fazer? Podia literalmente até chamar a minha função de handle reset aqui. Posso deixar isto comentado e até lá está. E ainda há aqui outra questão, é atualizar inclusive o meu counter. Faz sentido? Então vamos lá ver. Então, agora vou pôr aqui start count a 5, mas agora o meu max count final era 2. Ok, ele aqui
Não me está a dar nada. Espera lá, então 5, 6 e aqui por exemplo meto 4. Ok, espera lá. Não tenho aqui nenhum erro. Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá ver o que é que está para aqui a passar. Então, vamos fazer aqui console.log de start e de max. E vamos ver aqui o nosso handle start counter, o que é que acontece aqui. Então bora lá. Ok. É lá aqui uma questão curiosa, que é o seguinte. Por isso é que ele não me estava aqui a disparar. Isto vamos ter que fazer depois esta validação lá à frente também, no outro. Por exemplo, eu tenho aqui start count a 6 e tenho aqui o meu max count, por exemplo, agora a 4. Isto não me dispara aqui nada, não é? Agora o que é que me vai dar aqui na verdade? Aqui neste momento, este max, curiosamente, vai-me dar aqui um not a number. Max count input. Max count. Este max count também está bom. Vamos lá ver aqui. Tá, max count. Tá. Ok. O que é que estavas agora aqui a dar not a number? Supostamente devias dar aqui 4, sem stress. Mas a gente já lá vai. Agora, o que é que está aqui em questão, pessoal? É o seguinte. Para todos os efeitos, isto só iria produzir resultado se esta função fosse disparada. Ou seja, neste caso, eu teria que chegar aqui e dizer que agora o meu start count seria 8. Vou sim disparar o handle start count e ele passa-me então pelo if. Agora sim que ele ia me dizer, olha, start count cannot be greater than max count. Porque o que é que vai aqui acontecer neste cenário, malta? Vai acontecer que... aliás, eu até nem estava a explicar bem aquela ideia do nano. Também já lá explico. Ou seja, só quando eu saio aqui do change é que realmente vou fazer disparar aqui a função handle start count. O que é que eu estava a fazer? Eu estava a utilizar esta função quando colocava um valor no start count, não é? Mas depois ia ali ao max e aquilo não fazia nada. O que é que acontece? Eu vou ter que depois na função do handle max count também ter esta validação. Agora, reparem aqui num pormenor curioso, que é quando eu utilizei aqui o meu handle start count numa fase inicial, eu tinha posto 4, inclusive naquele input do max count, não é? Mas o que é que aconteceu aqui? Numa fase inicial, a primeira ação que eu fiz foi disparar esta função via aquele change, não é? Ok? Certo? E numa fase inicial, ele pega-me no max e vai lá ver o valor e chuta-me um nano, chuta-me um NaN, ou seja, not a number. Porquê? Porque ele, para todos os efeitos, o que é que ele vai àquele input e vai ver o quê? Uma string vazia. Uma string vazia convertida para número não é um número, is not a number. Aqui neste caso não chateia muito, porque neste caso um número maior a not a number, isto vai-me sempre produzir aqui, vai-me sempre de certa forma acabar por validar esta situação. Eu podia de certa maneira criar sempre aqui alguma validação adicional com esta questão do max, aqui, ok? Podia sempre, porque esta situação há sempre aqui um potencial para isto acontecer. Seria aqui, por exemplo, o quê? Neste tipo de cenário, uma das coisas que eu posso fazer aqui, muito interessantes, é precisamente chegar aqui e dizer o seguinte, ou 0. O que é que isto basicamente vai-me dizer assim? NaN acaba por se me traduzir aqui para um valor false. Olha aqui um pormenor giro, querem ver? Eu tenho aqui 6 no start count. Start count cannot be greater than max count. Neste momento, isto já não vai resultar. Porquê? Porque ele nesta primeira etapa, como ele pegou no NaN, certo? E disse-me assim, este NaN é um valor com falsidade. Logo, então vou utilizar este 0. Isto aqui é o operador OU, não é? O operador OU normalmente faz o quê? Tem aqui um retorno do primeiro valor que ele encontra com verdade. Logo, aqui neste caso, este null, aliás, este string vazia que é convertida em not a number, sendo um valor com falsidade, ele iria-me dar sempre este 0. Porém, é lá aqui uma questão curiosa, que é o seguinte. Porém, se o meu max count
neste caso, batesse aqui a 0 e o meu start fosse 10, o start é maior que 10, não é? Ou seja, neste caso aqui, uma das coisas, apesar de tudo, eu vou deixar nota number, porque sabendo eu que isto é um nota number, apesar de tudo, deixa-me isto da mão, não passa por aqui, ok? E aqui, de alguma forma, esta validação depois deixa de ter aqui efeito. Agora, vai-me ter efeito, efetivamente é quando eu pegar aqui num 10, por exemplo, e poder então provocar aqui alguma alteração posterior, ok? Basicamente, esta situação às vezes pode ser interessante, estas validações, por exemplo, de utilizar aqui este tipo de cenário a nível de alguma variável, porque para todos os efeitos estes operadores, nomeadamente aqui o ou, é muito interessante para isto, porque às vezes eu posso precisar, olha, eu quero quero capturar um valor, mas se aquele valor vier para ali meio estragado, se calhar eu quero outra coisa qualquer. E este operador ou, às vezes, pode-me resolver aqui montes de problemas muito interessantes. E às vezes, porque eu podia ter que andar aqui às voltas e voltas e voltas e voltinhas. Ok? Aqui neste caso, pronto, não vamos propriamente utilizá-lo, mas poderia ser aqui uma mais-valia particularmente interessante. Ok? Então vá, não quero aqui criar aqui confusão no pessoal. Vamos então seguir em frente. Então, aqui o nosso handle start count já está aqui, digamos, robusto em termos de validação. Eu acho que está porreiro, está tranquilo, ok? Então, agora o que é que eu quero fazer em seguida? Vamos então trabalhar aqui o nosso handle max count. Então, o nosso handle max count, o que é que a gente quer? Vamos ter que também capturar o valor do start e do max, tal e qual como fizemos no outro. Até se quiserem, podemos copiar estes dois aqui, tal e qual. Só para simplificar a vida. E o que é que a gente depois podemos querer ter aqui de validação? Bem, eu posso às vezes introduzir aqui valores que possam não ser números. Isto aqui também poderia resultar precisamente também para o start. Imaginem, por exemplo, um NaN, ou seja, neste caso, se eu quero aqui um valor, se tivesse aqui um valor vazio, podia ter sempre aqui uma validação suplementar, queria dizer is none, is NaN, e neste caso qual é o valor que eu quero aferir? Se é aqui o max, não é? Porque eu estou aqui na função do handle max count. Então, se é um NaN, então o que é que eu posso querer dizer? Espeta aqui um alerta a dizer que, por exemplo, please enter a valid numeric value e faço aqui um retorno. Ok? Em termos de validação, eu até poderia, de certo modo, utilizar a mesma questão aqui para o start, por exemplo. Neste caso, em vez do max, eu quero pôr aqui ao start. Ou seja, o mesmo tipo de validação eu posso criar. Porque é que eu não posso criar nos dois? Porque às vezes, se eu estou a capturar aqui o handle, muitas vezes ali o valor do max vai estar vazio e vai-se traduzir no NaN logo à partida. Ou seja, neste caso iríamos sempre bater aqui nesta validação. Se calhar não é bem isto que eu quero. Aqui eu quero validar é o input que eu quero em concreto. Aqui eu estou a buscar os dois porquê? Estou a buscar os dois porque depois preciso fazer uma validação, relacionar os dois. Só por causa disso, não é? Então, outra coisa que eu poderia aqui querer verificar. No caso aqui do max count. Da mesma forma como eu fiz esta questão aqui, tal e qual, eu na verdade preciso de fazer aqui a mesma validação. Se eu precisar de ver bem, não é? Então o que é que eu posso fazer aqui? Posso literalmente utilizar a mesma validação. Se o start for menor do que o máximo, até pode ser menor ou igual, se for caso disso, mas aqui podemos pôr só maior, por exemplo. Mesma coisa, faz um handle reset, espeta-me aqui um alertazinho e faz até o retorno. Faz sentido. E ainda podemos aqui produzir ainda outra questão pelo meio, outro if. Ou seja, esta situação dá barracada. Esta situação dá barracada, não é? E qual é a outra situação que eu pretendo aqui no handle max count? Eu pretendo, lá está, fazer o quê? Atualizar o meu contador. Agora, eu quero atualizar aqui o meu contador em que circunstância? Eu quero que o meu counter value, não é, vai ser igual ao max, ou seja, o meu contador vai ser igual ao máximo, certo?
E eu quero que o meu counter element.textContent seja igual ao counter value. Para quê? Para que, na verdade, quando eu digo que o meu número máximo, eu vou lá, vou atualizar o número máximo. Faz sentido. Sendo que depois lá à frente, o que é que eu quero? Quero a questão do botão Disabled. Mas isto não está a 100%. O que é que acontece aqui? Eu vou capturar o valor máximo e vou atualizar o counter value. O valor esse do counter value que vai depois aqui para o text content. Então, espera lá. Então, se eu puser aqui o valor 5, eu vou atualizar aqui o counter app. Mas não é bem isto que eu quero na verdade. Eu quero é que ele a partir do 5 já não deixe de incrementar mais. Isto depois já será aqui outro tipo de validação que eu preciso de implementar a posteriori. Então o que é que eu preciso aqui na verdade? Eu preciso é de dizer, olha, se o máximo value for na verdade à partida menor que o counter value, ou seja, vamos assumir que o counter value está no 20, mas eu quero está por exemplo no 20, não é? E neste caso o meu valor máximo, eu digo que agora a contagem máxima passa a 5 ou passa a 10, então se calhar eu quero pegar naquele valor 20 e dizer assim, olha, estava 20, agora passa a 10, é o limite. Faz aqui algum sentido. E com base nisso então é o que eu vou fazer isto, ou seja, eu vou pegar nestes valores e vou colocá-los aqui, ok? Basicamente vai ser isto que eu quero fazer. Agora, podemos dizer é assim, então, e em que circunstâncias é que queres mais atualizar isto? Não, eu não quero atualizar de todo. Só, por exemplo, se eu souber que o meu counter vai ser até 10, por exemplo, eu não quero atualizar isto. Eu quero é chegar à partida aqui ao 10 e parar. Mas aqui o parar no 10 vai ser a partir do momento em que eu vou ter aqui uma situação em que, neste caso, vou querer desabilitar aqui o meu botão. Ok? Podia fazer aqui uma coisa ao contrário, convenhamos. Podia fazer aqui uma coisa ao contrário, neste caso teria que estar sujeito aqui ao meu incremento, porque no caso do incremento aqui eu teria que validar se o valor do counter iria ser menor do que este, ou seja, mais uma vez teria que fazer o quê? Teria que capturar o valor do máximo e teria que a toda a instância estar aqui a querer validar, ou seja, neste caso, se o valor máximo iria estar sempre aqui a corresponder, neste caso, desculpem, indo aqui mais para cima, iria estar sempre a corresponder aqui a este valor. Ou seja, se iria ser maior ou menor, por aí fora. Ou seja, isto iria-me obrigar aqui a um conjunto de validações e condições, neste caso, que isto nunca mais saímos daqui. Daí que a questão de desabilitar os botões vai fazer depois aqui um certo sentido. Ok? Então, temos aqui o nosso handle start, que fizemos aqui algumas validações que eram necessárias, obviamente, e fizemos aqui o nosso handle max count também com algumas validações aqui que tinham alguma necessidade. Até podemos apagar isto agora aqui, ok? So far, so good. Então, agora vamos partir então para a parte do fim, que era realmente aquela questão de habilitar e desabilitar o botão. Ora, então o que é que está aqui em causa? Esta parte aqui é que é um bocado mais funky. Que é, vamos fazer aqui uma variável, uma função, vamos chamá-la de update button state. Iria ser igual, neste caso aqui, eu preciso de habilitar ou desabilitar botões. Então como é que eu faço isso? Se eu vou pegar no meu incremento btn.disabled, eu posso dizer que ele é true, por exemplo, ok? Posso dizer que o meu decremento btn disabled é true e o meu reset btn disabled também é true, por exemplo. Não é? E o que é que eu posso fazer em seguida? Neste caso, posso fazer por piada, fazer o seguinte, vou chamar a função update button state. Ora, se eu chamar a função logo aqui ao princípio, não é? E vou dizer, olha, o disabled aqui é true, o que é que eu produzo do resultado? Eu vou, neste caso, colocar tudo em disabled, ou seja, neste caso em termos dos meus elementos, aqui os meus botões, eles passam todos a disabled, recebem todos aqui o atributo disabled, ok? Então, o que é que eu na verdade acabo por, ou preciso de
ter aqui em linha de consideração? Preciso ter em linha de consideração que eu preciso de ter aqui algumas validações e o retorno dessas validações, porventura, podem dar true ou podem dar false. Não é? Uma das coisas que eu à partida até posso vir a precisar, convenhamos, é eu quando inicio a minha aplicação, eu se calhar até já quero atualizar os botões. Então, vamos criar aqui um load. Aqui neste caso, o que é que eu quero? Vou utilizar aqui o document. Add event listener. E aqui vou usar o DOM content loaded. E vou colocar aqui o update button state. Logo vai ser a minha primeira ação. Ou seja, isto já deixa de ser necessário, isto que eu acabei de fazer aqui ainda agora. Agora, quando é que eu quero que o meu botão de incrementar seja true ou seja falso? Então, eu quero que o meu counter value, por exemplo, se for igual ao valor do max, eu quero o botão de incrementar desabilitado. Já não quero contar mais a partir dali. Então o que é que eu posso fazer isto? Eu poderia dizer que, neste caso, aqui convém passar isto tudo para números, lá está, porque vamos capturar o quê? Vamos capturar valores e strings e depois, obviamente, aqui pode dar sempre barracada. Aqui eu vou estar descansado, na verdade, com o counter value, porque eu sei que o counter value ele é sempre um número. Eu estou sempre a atualizá-lo para número. Ok? À partida não dá aqui barracada. Mas o que é que eu posso dizer aqui? Se o counter value já for igual, neste caso, e agora vamos fazer aqui um parse int, lá está, ir buscar aqui o max count input.value, quando isto acontecer é que eu quero que o meu botão de incrementar trave, ou seja, quando chega ao valor máximo não quer incrementar mais. Ok? Então, isto vai-me provocar aqui uma ação giríssima, que é, a partir do momento em que eu faço load, só quando esta situação se verifica é que está tudo na boa, não é? O que é que eu agora vou ter aqui? Reparem, o meu botão de incrementar fica habilitado. E neste momento os outros estão hard-coded, não é? Está aqui true nestes dois. Olha aqui, true, pronto, não é? Mas neste caso, esta situação não se verifica, por isso o retorno disto vai ser falso. Ou seja, retorno inicial, neste caso, seria false. Ok? Ou seja, relembrando que estas validações que eu estou a fazer, estas comparações, existe sempre aqui um retorno booleano associado, seja true ou seja false. Daí que eu posso considerar este tipo de ideia. Ou seja, o ter isto seria o mesmo que ter aqui false neste cenário. Porém, o que é que eu agora preciso de considerar? Preciso considerar que sempre que eu atualizar, estava eu a dizer e voltei a não mostrar o ecrã. O ter esta situação aqui é o mesmo que, na verdade, o retorno vai me dar true ou false. É isso que eu estava a querer dizer. Ok? Então, nesta situação, se eu atualizar aqui o meu max count, não é? Ou o meu start count, eu aqui já vou provocar uma situação. Eu vou ter que sempre atualizar esta função, lá está, precisamente quando estas situações ocorrem. Nomeadamente, o que é que eu preciso aqui de fazer? No caso do meu, olha, vamos começar até inclusive pelo max count. Pelo meu max count, por exemplo, o que é que eu vou precisar aqui? Is not a number, a alerta faz retorno, manda fora. Se o meu start, neste caso, for start count cannot be greater than max count, isto volta-me a fazer reset. Porém, se volta aqui a fazer reset, bem, a partir daqui até também não preciso de me chatear. Ok. Mas, por exemplo, aqui, se o meu max já for maior que o meu counter value e o meu text element for assim, aqui já convém, neste cenário em concreto, utilizar aqui o meu update button state. Ok? E sempre que esta função dispara, independentemente se bate nestas condições, só pelo facto desta função ser utilizada, eu também vou colocar aqui o update button state aqui fora. Da mesma maneira que se eu for agora aqui ao meu handle start count,
eu também vou querer fazer a mesma coisa. Ou seja, quando corre aqui a minha função no fim, eu vou querer também atualizar o meu botão. Ok? Literalmente. Quando eu vou trabalhar o meu handle reset no fim do dia, eu também vou querer atualizar o botão. Da mesma maneira, quando eu for trabalhar no meu decremento, sempre que eu utilizar o decremento, ok, eu vou também querer atualizar o botão, o estado do botão. Da mesma forma que aqui no caso do meu handle increment, lá mesmo shows, quero também atualizar o botão. E isto garante-me, a toda a hora, mediante os valores que eu posso ter, eu vou sempre verificar, lá está, vou sempre verificar se as condições do botão se existem ou não. Ou seja, neste caso aqui em concreto, se as condições existem ou não, será o quê? No caso do incremento, eu tenho que verificar se o counter value vai ser igual que o parse int do valor que me vai sacar aqui do max count input.value. Agora, eu preciso de perceber mas então, e no caso do reset e do disabled, como é que estes valores ficam disabled ou enabled, neste caso, lá está. Então aqui, como é que eu posso considerar? Bem, então aqui vou ter que considerar as seguintes situações, ou seja, no que toca ao botão de decremento, quando é que eu quero que o botão de decremento fique desabilitado? Bem, eu quero que ele fique desabilitado quando o counter value será 0. Eu não quero andar para trás, não é? Já tenho a validação do if, na verdade, também isso é uma mais-valia, mas quero reforçar isso. E ainda quero aqui outra coisa. Eu quero que o valor do meu counter value seja, à partida, neste caso, o quê? Que seja menor ou igual que o start count. Porquê? Porque se eu tiver aqui, por exemplo, se o meu start count for 5, tudo o que tiver a contar para do 5 para baixo, eu não quero que o botão esteja habilitado. Lá está. Então, como é que eu poderia fazer isto? Poderia dizer que o meu counter value, se for igual a 0, ou, e lembre-se aqui do ou que falámos ainda agora há bocadinho, ele aqui vai-me retornar o primeiro valor que encontrar como true, ok? Ou caso não encontre, não é? Lá está. Então, counter value igual a 0, ter aqui o meu parse int, aliás, aqui nem preciso dizer isso, posso dizer aqui, se o meu counter value for, neste caso, menor ou igual, agora sim, parse int, vai ser aqui o meu start count input.value, ok? E ele vai verificar se, olha, aqui o disabled, se o counter for igual a 0 ou então o counter value for menor, se alguma destas situações se verifica, dá retorno true, caso contrário dá retorno de falso, certo? No caso do reset, o que é que eu pretendo para o reset? No caso do reset, ele está habilitado ou não se o counter value for igual a 0. Se o counter value for igual a 0 de base, para que é que eu quero o botão do reset a funcionar? Não faz sentido, não é? Caso esta situação não se verifique e passa falso, então o que é que eu quero? Eu quero, naturalmente, que o botão do reset fique habilitado. Vamos lá testar. Então, o meu ponto de partida, ou seja, a minha app é atualizada e o meu DOM Content Loaded atualiza-me logo os botões. Agora, se eu utilizar incremento para 1, reparem que eu estou a desabilitar os dois botões, o decrement e o reset. Ora, tão fixe. Porquê? Porque em termos de validação, neste momento, até podemos fazer aqui esta pequena gracinha, pessoal, só para vocês verem a ideia. Olha aqui, podemos fazer aqui esta pequena gracinha, fazer aqui um console.log, ok? De, por exemplo, vamos escrever assim, increment, ok? E vamos pegar nisto, assim. Para vocês verem a partir do console log o retorno que isto está a dar. Console.log, decremento. Oi, sorry. E vamos buscar precisamente isto. Um copy pasta. E vou fazer aqui um console.log do reset. Sorry, reset.
e vamos buscar aqui o counter value igual a 0. Porque a gente estamos aqui a fazer comparações. Estas comparações retornam sempre um valor booleano. É muito importante esta questão aqui. Olha aqui. Inspect. Ponto de partida. Incremento é falso, decremento é true, reset é true. Ou seja, decremento true, reset true, ou seja, tem aqui o botão de disabled aqui. Tem o atributo disabled. Aqui, disabled, ok? Agora, a partir do momento em que eu vou utilizar aqui o meu incremento, eu vou atualizar, ou seja, vou correr novamente a função do update button state, e neste momento o incremento já vai ser falso, o decremento vai ser falso e o reset já vai ser falso. Se eu agora voltar a bater aqui no reset, reparem, eu vou voltar ao início e o meu incremento volta a ser falso, mas o decremento já é true e o reset já é true e por isso está desabilitado. Se eu tiver um start count, por exemplo, agora aqui a 5, eu garanto que o meu counter app começa a 5. Mas como ele começa a 5, o que é que eu tenho ali numa das validações? Eu digo que o meu counter value, se for menor ou igual que o valor do start count, então eu quero o meu decremento, quero ter aqui o meu decremento como true. Estão a ver? Eu tenho esta validação como true, logo o meu decremento está desabilitado, ok? E posso incrementar, posso fazer reset. Obviamente que há sempre aqui esta questão de, sempre que eu estou a correr um evento, estou também de certa forma a correr esta função que me vai garantindo a toda a hora o estado destes botões, certo? Se eu tiver, por exemplo, aqui um max count neste momento a 10, eu vou poder incrementar à vontade do freguês até 10, mas eu a partir do 10 já não posso correr porque ele trava-me precisamente a partir do momento em que ele desabilita-me o botão de incrementar, ok? Da mesma forma como eu tenho aqui o meu start count, se eu puser agora a 5, que seria aqui o mais natural, ele começa-me a querer correr a partir do 5 e pode ir até aqui ao 10 e desabilita-me aqui, ok? Agora, se eu for aldrabão e o meu start count agora passa a 15, o que não faz sentido com o max count a 10, ele já vai dizer start count cannot be greater than max count e volta-me tudo ao princípio, mete tudo a zeros, ok? Garanto-me que aqui a minha aplicação esteja aqui a correr como deve de ser, ok? Pessoal, espero que isto tenha sido aqui um exercício engraçado. Como vocês podem ver, este exercício teve aqui muito suminho para nós podermos retirar. Podíamos ter ficado logo muito pelo básico. Incrementa, decrementa, tchau, adeus e fizemos um exercício, bora. Mas lá está, é sempre fixe nós pegarmos nestas ideias e tentar espremer aqui um bocado sumo, de poder ver aqui diferentes ideias, diferentes nuances, ter aqui alguns desafios aqui pelo meio e testar aqui algumas soluções. Lembrem sempre que todos os exercícios que nós vamos fazer nesta série, o objetivo em si, na verdade, não é, digamos assim, per si a conclusão do exercício. É a experiência do exercício, é passar pelo exercício, passar ali por algumas questões, por algumas dificuldades, arranjar ali algumas soluções, algumas estratégias. O objetivo desta série é isso mesmo. Não é fazer exercícios só por fazê-los, é tentar de alguma forma consolidar aqueles conhecimentos de quem já de alguma forma estudou um pouco os fundamentos, já estudou um pouco o DOM, mas que ainda precisa de trabalhar um bocadinho em cima disto. Estes exercícios são de alguma forma o molde perfeito para que se possa fazer um pouco estes exercícios. O objetivo acaba por ser esse, ok? Por isso, às vezes, os exercícios podiam nos levar aqui para um caminho muito mais simples e seguíamos em frente, mas o mastigarmos um bocado disto, muitas das vezes, não é nem mais nem menos do que por isso simplesmente podemos desfrutar do exercício para podermos também estudar um bocadinho pelo meio, ok? Malta, espero que não tenha sido muito chatinho com este exercício, né, realmente, porque acabou por ficar um bocadinho denso e podia... Tradicionalmente vocês conseguem encontrar este tipo de exercícios, mas de forma muito mais simplificada. Espero que não tenha sido denso, que o pessoal consiga extrair suminho disto e que tenha sido um momento bem passado. Ok, já vamos com 1h e quase 40 minutos de vídeo hoje. Acima de tudo, que se tenham divertido. Vemos para uma próxima. Estamos juntos, ok, pessoal? E siga para bingo!